Dr. Pedro Boareto, seja bem-vindo em mais uma participação aqui no Primeira Página. Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Dr. Pedro, o que vamos debater nesta quinta-feira? Na verdade, Tony, Marquinhos, ouvintes, trago aqui uma reflexão com relação a um problema muito recorrente no Brasil que diz respeito à criação de leis somente após a ocorrência de algum fato de grande repercussão ou até mesmo de uma tragédia. No último final de semana, né, onde tivemos aí o carnaval, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, desfile das escolas de samba, nós tivemos aí uma tragédia envolvendo uma jovem, né, uma criança de 11 anos, que foi aí esmagada por um carro alegórico. Não bastassem as recomendações realizadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo comando da Polícia Militar, alertando sobre os riscos com relação ao desfile das escolas de samba, pedindo uma maior atenção. Infelizmente, nós tivemos aí uma vida, né? A perda de uma vida em virtude do não cumprimento de recomendações realizadas pelo Ministério Público. É muito triste nos depararmos com mais uma situação previsível, tanto é que foram recomendadas diversas ações preventivas para evitar qualquer tipo de problema, mas pelo não cumprimento, culminamos aí com a perda de uma vida. Essa não é o primeiro caso, que ainda não temos uma legislação, mas podem ter certeza que dentro de alguns dias surgirá uma lei para tentar proibir ou inibir que fatos como esse aconteçam. Em 2020, nós tivemos um fato, inclusive, que teve muita repercussão no meio jurídico, onde uma jovem, ao participar de uma audiência, ela acusava, na verdade, um empresário de Santa Catarina, empresário de grande reputação no estado de Santa Catarina, de ter sido dopada e estuprada por esse empresário numa festa. Durante a audiência, o advogado do empresário chegou a tecer alguns comentários durante a audiência, na frente do magistrado, inclusive mencionando que jamais teria uma filha do nível daquela menina, daquela moça. Isso gerou uma revolta muito grande, né, dentro do meio jurídico, e posteriormente foi criada a Lei Mariana Ferrer, proibindo, né, que atos como aquele voltassem a acontecer. Em 2021, tivemos aí um outro fato que causou uma grande comoção no país inteiro, se não no mundo, que foi a perda da cantora Marília Mendonça. Todos nós sabemos aí que o acidente ocorreu de uma forma trágica, um avião que acabou se chocando com fios de alta tensão e acabou vitimando aí uma jovem cantora, um dos melhores momentos da sua vida, né, no ápice da sua carreira, e deixando aí inclusive um filho, né, a mãe e filho. E logo após esse desastre, criaram também a Lei Marília Mendonça, obrigando que as empresas de energias elétricas inserissem nas redes de alta tensão aquelas bolas, as redes de transmissão, né? Redes de transmissão, aqueles sinalizadores cor laranja, que era muito comum antigamente a gente observar esses sinalizadores, né? E agora se tornou obrigatório. A reflexão que eu trago é a seguinte: até quando precisaremos de tragédias como as que nós mencionamos para que possamos criar leis que realmente possam evitar casos
que, por uma questão óbvia, já eram previsíveis. Hoje é com a família A, B, C ou D. Amanhã pode ser com a nossa. Então nós precisamos tomar um pouco mais de cuidado e principalmente cobrar dos nossos representantes do Poder Legislativo para que realmente comecem a pensar um pouco mais e principalmente a apresentar e aprovarem legislações que realmente tenham eficácia para toda a população. Nós vemos aí, principalmente no estado de São Paulo, diversas leis que são criadas única e exclusivamente para manifestações em redes sociais. Olha, sou vereador, sou deputado, criei a lei X. Mas quando você vai pegar aquela lei X, você percebe que não tem punição e não tem fiscalização. Ou seja, para que serve a lei? Só para postar na rede social, eu criei? Mas e a eficácia dessa lei? E a aplicação dessa lei na nossa realidade prática? É isso que nós cobramos um pouco mais dos representantes do Legislativo, para que nós possamos realmente ter leis que funcionem. Realmente funcionem. Nós vimos aqui na nossa cidade mesmo, muito embora a questão da constitucionalidade tivesse sido discutida numa época, mas criaram aí uma lei contra os rojões. Mas não tinha punição e não tinha fiscalização. Para que a lei? Só para falar, eu criei a lei? Então, é preciso um pouco mais de responsabilidade. Sabemos até que recentemente teve uma alteração nessa legislação, instituindo exatamente a questão da punição e a fiscalização, né? Mas é importante que o próprio representante do Legislativo, quando for apresentar a lei, se atente a esses casos, se atente a essas observações. Tem começo, meio e fim, né? Exatamente. Esse é o papel principal da nossa legislação. Exatamente. Como nesse caso lá no Rio de Janeiro, né? Do carro alegórico, acreditamos que para grandes eventos já tenha uma lei específica para controlar, né? Que nem o Tony falou, o antes, o durante e o depois. Mas é exatamente, acho que o que o doutor acabou de falar, não existe aquela fiscalização para ver se todo aquele processo vai ser seguido, né? Sim, no caso do Rio de Janeiro especificamente, Marquinhos, existe a questão da responsabilidade, né? Responsabilidade pelo evento em si. Uhum. Isso já existe a responsabilidade. Mas o que aconteceu no Rio foi que o Ministério Público, já com base em situações anteriores, realizou diversas recomendações no sentido de, após o evento, nós temos o transporte dos carros alegóricos, né, que são aí, na sua maioria, carros enormes, que ocupam um grande espaço, e fez recomendações no sentido de que o espaço aonde esses veículos fossem transitar, fossem conduzidos, né, deveria ser observado a questão da segurança do público em si, que estava não no evento, né, dentro do sambódromo, mas em si nas ruas. Concentração ali Na concentração e até mesmo na rua, Uhum. porque muitas vezes esse carro vai ter que fazer ser uma manobra, né? Para chegar até o vai ter que ter uma sambódromo, manobra. Exato. E aí acaba a pessoa que de repente não está nem preocupada com o evento e está ali passando, acaba tendo que tomar um cuidado maior ainda com relação à questão da segurança. Então, essas recomendações foram realizadas e simplesmente não foram observadas. Mas por quê? Porque de fato não tinha uma punição, era uma recomendação do Ministério Público. Agora, que mudando já de um assunto para outro, Só antes pode falar. de mudar de assunto, para a gente tocar no tema, casos que tenham grandes relevâncias. É isso que eu ia Como o falar. doutor disse. Isso começou em finalzinho de 2011 e a lei foi sancionada em 2012, no caso Carolina Dickmann, quando foi criada a Lei Carolina Dickmann para crimes virtuais e Também, invasão de computadores. também. Nós tivemos aqui na nossa região, aqui em Jaguariúna, um trágico acidente com pessoas pisoteadas dentro de uma festa do peão na época, né? Uma festa tradicional, né?
E também após esse fato, né, que gerou grande comoção no país, trouxeram aí uma legislação, a questão da Boate Kiss, também, posteriormente a isso, tivemos uma legislação, só que a nossa preocupação é exatamente essa, até quando, né? O que eu ia falar, não mudando de assunto, eu não utilizei a palavra correta, mantendo a mesma linha de pensamento, exatamente. O outro ponto que o doutor abordou foi o fato do acidente com a Marília Mendonça. E aí que se aconteceu uma cobrança maior relacionada a esse tipo de lei, que eu acredito que já tenha, porque há um tempo atrás, bem antes desse acidente, às vezes você fica procurando coisas de curiosidades e tal, e eu vi a respeito dessa bola laranja que tem que ter nas redes de transmissão de energia, principalmente alta tensão, né? Transmissão entre um estado ou outro, uma localidade ou outra. Essa cobrança agora, em determinados locais você via, alguns não. Né? Agora, seria pelo fato do acidente ter acontecido com uma pessoa que tem uma certa... relevância, né? Exatamente, né? Se tivesse acontecido com qualquer outra pessoa, essa cobrança estaria sendo feita. É exatamente esse o contexto que eu trago. Será que só teremos essa preocupação quando de repente um famoso é vítima? Exato. Né? Agora, Marquinhos, eu tenho até a curiosidade de verificar essa questão da implantação dessas bolas laranjas. Não existia legislação anteriormente. O que existia era uma prática... Acho que uma norma, né? Uma prática das empresas, principalmente em alguns locais, né, que tinha até problema com vento, coisas nesse sentido, e eles colocavam isso como uma forma até de inibir que houvesse choque uma linha com a outra. Certo. Né? Não era com a finalidade de repente, a aviação em si. A visualização. A visualização. Né? Era mais como proteção da própria rede. Né? Agora, após o caso Marília Mendonça, o acidente, aí tornou-se obrigatório. Até quando vamos esperar acontecer para tentar depois corrigir a situação, né? Tentar corrigir ou alguém tentar se aparecer e falar assim, criei a lei. Daí você vai no contexto lá, não tem punição, não tem fundamento, só foi criada uma lei. Exatamente isso. E já fica aí uma dica, né, para os nossos ouvintes que também convivem aqui, não só na Capivari, mas em toda a região, né, para que também fiscalizem e cobrem os seus representantes no Legislativo quando da criação de legislações, para que verifiquem isso. Exato. É muito importante a criação de legislação. É muito bacana você ver. Agora, como é demorado, né, doutor, às vezes para se tomar uma solução para tentar resolver um problema. Recentemente, eu não sei quantos meses faz, nós tivemos um acidente aqui relacionado a um motociclista que foi, né, enroscou-se num fio acho que de telefonia, não sei o que foi. E levantou-se um tema importantíssimo aqui, principalmente em nossa cidade, não sei se é só aqui que acontece isso. Eventualmente você passa em determinados locais, você vê fios pendurados, e aquele fio permanece ali por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o responsável, sei lá, né, quem tem que resolver isso aí. E recentemente, inclusive acho que foi ontem, eu vi ali na estação, tinha ali uns cabos que ficaram pendurados ali, até da época em que esse motociclista sofreu esse acidente. Olha quanto tempo faz para se tentar resolver uma coisa que está visível ali, que pode vir a causar um outro acidente parecido, né? Esse é o grande problema da fiscalização, Marquinhos. Até conversando também com uma pessoa que trabalha nesse ramo, ele mencionou que o custo para essas empresas, para retirar todo esse fio e colocar um novo, ele tem um custo considerável. Então o que eles preferem? Deixar o antigo ali, da forma que está, e simplesmente passar o novo. É isso que eles realizam. Agora, será que não está na hora de começarmos a pensar de uma legislação específica para que, para a instalação de uma nova linha, seja obrigatório a retirada e a efetiva comprovação dessa retirada da anterior? Não, mas eu não...
não quero retirar, enfim, não vou retirar. Mas com uma lei específica, a gente tem condições de cobrar isso. Mais do que isso, a empresa não quer retirar? Será que não está na hora da gente tentar pensar do próprio município cobrar dessas empresas uma taxa? O município não tem problema, o município vai lá e retira. O município vai lá e retira. Só que vai ter um custo. E de repente esse custo pode ser muito maior do que a própria empresa retirar. Exato. Talvez aí a gente consiga buscar uma solução para esse problema. Porque não é algo exclusivo do município de Capivari. Isso você passa em toda a cidade tem o mesmo problema com relação a essa questão desses fios que vivem pendurados. Né? Porque não tem uma manutenção, porque já não tem utilização nenhuma, então eles deixam lá. Na hora que cair, né, alguém vai lá, recolhe, encosta no E a tendência, infelizmente, é ser emaranhado de fios aí, agora com a chegada da nova tecnologia aí, praticamente serem inúteis, né? O 5G. O 5G chegando aí, tipo, não vai desistir mais cabeamento? É importante uma reflexão sobre isso, é importante pensarmos problema lá na frente aí, sobre isso. E, olha, a tecnologia 5G, ela já é anunciada. O problema existente da fiação também já existe. A tendência é que piore. Será que a gente vai ter que esperar até lá a efetiva implantação do 5G para buscar uma alternativa para resolver esse problema? Ou para se cobrar, né, uma solução desse problema que está visível, né? Exatamente. Então acho que está na hora de a gente começar a buscar alternativas, né, de solução de problemas, quando o problema ele já existe e principalmente quando ficará ainda pior com essas novas tecnologias que estão por vir. Doutor, mais uma vez, queremos agradecer a sua participação. Uma excelente quinta-feira. Eu agradeço mais uma vez, Tony, Marquinhos, ouvintes. Excelente quinta-feira e até a próxima semana.